Oi pessoal, eu sou a Dani e a gente está aqui no nosso canal Lendo e Cantarolando para mais uma resenha. Antes da gente começar, já vou avisando, essa resenha vai ser uma resenha que eu vou fazer de um livro cristão, ok? Então se você não é cristão, esse conteúdo não é para você, mas tem muitas outras coisas que você pode curtir aqui no nosso canal, certo? Para explicar bem como o canal funciona, vai ter um link aí na descrição do vídeo dizendo sobre tudo o que acontece por aqui, né? Sobre a parte musical do Lucas, sobre a parte das resenhas comigo e também sobre essa questão de às vezes terem alguns conteúdos cristãos aqui. Mas muita calma nessa hora, nós temos tudo divididinho aqui para agradar todo mundo, beleza? Então não deixa de dar uma passada aí nesse link que vai estar aí embaixo. Outra coisa, antes da gente começar, eu queria mandar um beijo especial pro pessoal lá do canal do Cristão Literário. Gente, o canal do Cristão Literário é um parceiro nosso, tem participado muito, assim, indicou nosso canal e a gente super indica ele também. Tava esperando fazer um vídeo cristão aqui para poder indicar o conteúdo dele para vocês. Compensa demais, vale super a pena dar uma conferida lá, tá bom? Mas vamos lá, passando para resenha do dia, nosso livro da vez vai ser Cartas de um Diabo para um Aprendiz. É um livro de Lewis, né? Que quem não conhece, Lewis é o escritor das Crônicas de Nárnia. A gente vê muita gente falando sobre as Crônicas de Nárnia, tem filme e tudo. Mas, gente, compensa demais ler outras coisas do autor. Uma delas, esse livro aqui, Cartas de um Diabo para um Aprendiz. O que se passa nesse livro? Ele é um livro que nós temos aqui a história de um diabo que está treinando o seu sobrinho para se tornar um diabo também, para estar atuando na forma de tentação, né, de produção do mal. E esse diabo, ele ensina o seu sobrinho por meio de cartas. Então, quando nós abrimos aqui, ó, por exemplo, a gente encontra os capítulos como carta número, né? Meu querido Vermelindo, que no caso seria o personagem treinado. E quando a gente vai ao final de cada uma dessas cartas, a gente vê com carinho seu tio maldanado. Então esses são os dois personagens que conversam, que interagem na história. Basicamente a gente vê o maldanado falando nas cartas, mas indicando caminhos para o Vermelindo. O que o Vermelindo tem que fazer? Ele tem que tentar uma pessoa e conseguir fazer essa pessoa se perder dos caminhos que seriam de Deus. Então nós temos aqui uma ficção sobre como o diabo faria para estar destruindo a sua possibilidade de estar acessando a graça, ou seja, o favor de Deus sobre a sua vida. E assim, é incrível o jeito como o autor vai levando a gente a esse caminho, porque Lewis, ele é filósofo, então ele consegue pensar com muita característica, com muita determinação sobre conteúdos. Então aqui nesse livro, por exemplo, levantando alguns tópicos que eu achei realmente pertinentes, o personagem que vai ser tentado, ele não era convertido e o diabo tem que tentar ele, mas ele acaba indo à igreja, converte, ele começa a se relacionar com uma menina que é da igreja e nessa história o diabo fica tentando fazer com que ele ache defeitos na igreja, ache que as pessoas lá não são santas, ache defeito no pastor, ache defeito na liturgia do culto, ache defeito na menina, ache defeito em todo mundo. Então ele fica nesse tempo todo tentando criar uma forma do personagem se afastar de Deus. E aqui está acontecendo a guerra, uma das guerras mundiais. E acontece que o diabo aqui, no caso Vermelindo, acaba não conseguindo tentar e fazer o personagem se desviar. Ele vai para a guerra como soldado, acaba morrendo na linha de frente, mas ele morre cristão. Então, no final, o Vermelindo vai sofrer uma bela de uma punição do tio dele por causa disso, por ter perdido uma alma para o céu. Mas, assim, quando a gente vai lendo esse livro, a gente vê conteúdos realmente pertinentes. Como vocês podem ver, tem post-its aqui. Eu marquei muito esse livro, porque, gente, é como ver o que acontece. Você, assim, se sente um pouco frustrado com alguma coisa, então vem pensamentos para justificar a sua necessidade de afastar da igreja, vem pensamentos para justificar a necessidade de você perder a fé. Tem instruções do diabo sobre como tentar na igreja, como atrapalhar na igreja, a questão de dar coisas para a pessoa se afastar de Deus porque ela está se sentindo suficiente, saciada. A questão de você começar a colocar dogmas
E aqui o autor ele vai além, ele questiona sobre a questão do dogma na igreja, ele questiona sobre a questão de usos e costumes. Gente, pelo amor de Deus, tá? Doutrina bíblica não é negociável, mas uso e costume é uma questão que, na verdade, foi inventada, baseada em achismos que as pessoas tinham, porque elas não conheciam a fundo a Bíblia. Ninguém antigamente estudava teologia a fundo, ninguém antigamente entendia as coisas, e a cultura saiu de um período para outro na igreja. Algumas pessoas não conseguiram ter a transição cultural. Isso existe na sociedade fora da igreja. Um idoso tem dificuldade de entender um adolescente usar o WhatsApp, né? A gente encontra essa dificuldade. Então, dentro da igreja, de acordo com algumas normas de padrão de roupa, sobre a mulher usar calça e tudo, criou alguns tipos de barreiras dentro da denominação. Então, as pessoas elas começaram a criar esse tipo de coisa. Tal coisa é do diabo e tal coisa é de Deus. Quando a Bíblia condena práticas pecaminosas, isso ela condena. Blasfêmia, ela condena traições, ela condena um monte de questões que, na verdade, são doutrinárias. Essas a gente não abre mão. Enquanto que as questões de uso e costume são uma questão local, vai de acordo com cada igreja e não estão, na verdade, definidas na Bíblia. Às vezes há menções à cultura do Oriente Médio, né? Que aí já era uma questão do que era correto para aquele país. E é uma questão mais profunda, eu não vou entrar aqui. Mas ele pega e tem um ponto aqui específico onde ele fala disso, quer ver? Mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu tenha advertido anteriormente de que se seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve pelo menos ser intensamente associado a um grupo dentro dela. Não estou me referindo a assuntos realmente doutrinários sobre esses. Quanto mais indefinidamente for, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para gerar hostilidade. A mais pura diversão está em causar ódio entre aqueles que dizem Eucaristia e aqueles que preferem dizer Santa Ceia, quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença entre o exemplo de doutrina de Richard Hooker ou a de Tomás de Aquino, de modo consistente. E toda a parafernália puramente indiferente, velas, vestes, coisas do tipo. É um campo admirável para nossas atividades. Nós praticamente removemos da mente dos homens o que aquele camarada pestilento, Paulo, costumava ensinar sobre comida e outras coisas não essenciais. Bom, enfim, é um livro com muita coisa. Então aqui a gente vai ver tanto um questionamento sobre vestimenta, sobre conduta, vai colocar aqui pro Vermelindo tentar criar uma tentação sexual no que eles chamam de paciente, que na verdade é a pessoa convertida que eles tentam desviar. E não funciona, tudo não funciona, porque ele está no primeiro amor, ele está naquele momento em que ele aceitou Jesus e que na verdade o erro dos outros não importa, ele está tão feliz com o fato de que ele vai para o céu, ele está tão feliz com o que ele recebeu de Deus que ele não está nem aí pro erro dos outros, até porque ele era errado demais até esses dias. Então ele não julga o erro de alguém, porque ele saiu do erro, então ele sabe que todo mundo é capaz disso. A gente fica com o tempo mais cheio de julgamentos, porque a gente esquece que a gente saiu dessa posição, né? Então eu acho maravilhoso esse ponto desse livro, é o que eu acho que mais compensa em toda essa história. E assim, compensa demais você comprar, compensa demais você ler esse livro aqui, sobre como é que você tem armadilhas na sua mente a respeito do que é o céu, a respeito das coisas que acontecem, a respeito do que Deus tem para você. Coloquei vários post-its nesse livro, tem lugares que eu grifei grande, assim. Fala aqui sobre como distrair a mente das pessoas, como focar elas em bobagens, fazer elas discutirem por besteira, e assim vai. Então, gente, super compensa esse livro, leiam Lewis, vai valer a pena, tá bom? Depois vocês deixam aqui no comentário o que vocês acharam sobre esse livro, tá? Ele é super top. Então, beijinho, pessoal. Até uma próxima. Logo, logo a gente volta a fazer mais vídeos aqui que são de conteúdo cristão, tá bom? Tava parada porque eu tava em um monte de leituras compartilhadas, mas agora eu estou terminando essas leituras, então eu vou poder voltar a ter uma assiduidade com isso daqui. Mas quem aqui não é cristão, assistiu por curiosidade, fica à vontade. Vai ter os outros conteúdos também, tá? Então é isso, gente. Tchau, tchau.